Queria convidar aqui para iniciar a primeira mesa da nossa tarde a professora Érica Leal. A professora Érica é professora da Coordenadoria da Engenharia de Produção do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Espírito Santo, o IFES. É graduada e mestre em Economia pela Universidade do Espírito Santo. É doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenadora do Observatório do Desenvolvimento Capixaba, gerenciou a área de inovação e relações com o setor produtivo do Governo do Estado do Espírito Santo entre 2007 e 2010 e atualmente é conselheira do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo. Boas-vindas. Obrigada, Lígia. Obrigada, boa tarde a todos. É com grande alegria que nós damos continuidade ao seminário temático, do DRS. Tivemos pela manhã uma maravilhosa palestra e uma discussão muito enriquecedora aqui, liderada pelo professor Montemor. Que discussão, que palestra encantadora, vai ficar nas nossas memórias. Então, para receber agora à tarde a nossa primeira mesa, eu convido o coordenador de projetos e aquicultura e pesca da SEAG, o Alejandro Garcia Prado, para compor aqui a mesa, servidor efetivo do INCAPER desde abril de 2005, coordena um programa de extensão e gestão pesqueira ao longo do litoral do Espírito Santo, Pescamares, Pescadores Marítimos do Espírito Santo e outros projetos de extensão no Estado. Também tem experiência em cultivos marinhos, e ele coordena representante da SEAG na Câmara de Economia, inovação para tratar da reparação e danos causados nas comunidades pesqueiras pelo Rio Doce, ácido Rio Doce. Muito obrigada, Alejandro. Convido, em seguida, o professor do IFES, Marcelo Fantini Polese. Marcelo é professor, pesquisador do IFES, campus Piúma, assumiu a direção em 2017, ficará reeleito até 2025, é graduado em zootecnia pela UFES, possui mestrado e doutorado em aquicultura. Muito obrigada, Marcelo. Não sei se já chegou, mas vou ler o currículo, porque estará conosco aqui, em breve, Gilberto Barroso. Gilberto é professor associado da UFES, coordena o Laboratório de Limnologia e Planejamento Ambiental. Tem experiência na área de ecologia de ecossistemas, com ênfase em conservação de ecossistemas aquáticos, atuando nos temas de limnologia, sistemas de informações geográficas, ecossistemas costeiros, planejamento ambiental e gerenciamento costeiro. Muito obrigada, Gilberto. Boa tarde a todos. Então, na sequência, vamos, então, para o Alejandro Garcia Prado. Bom, gente, boa tarde a todos. Tá? É uma honra estar aqui com vocês, nesse evento tão importante, junto aqui com os colegas e parceiros, Gilberto, Marcelo, de longa data, Gilberto? Longa data de faculdade e universidade. Estou com um colega também, amigo Luciano Fazolo, da Secretaria de Agricultura, que representa a parte da agroecologia no Espírito Santo, com belos projetos também. Fazolo, obrigado E obrigado a todos que estão aqui presentes, colegas de Guarapari, tá? Pedro, Mariana, engenheiro de pesca, formado pelo IFES, que está fazendo um trabalho muito bom lá em Guarapari, junto com a Mariana, que é veterinária, Mariana? Ótimo. E tantos outros colegas aí, muito obrigado. Enfim, a gente, como Secretaria de Agricultura, eu sou do INCAPER, na verdade, cedido à Secretaria de Agricultura. Entrei em 2005, e justamente para dar um suporte na Secretaria que estava sem ninguém que trabalhasse com a parte da pesca, há 2 anos já, desde que eu fui convidado em 2016, em janeiro de 2016. E a gente começou a fazer uns levantamentos que já estavam sendo feitos anteriormente também, juntamos o que estava sendo feito com coisas novas que nós fomos levantando, e vimos que havia uma necessidade urgente da presença do Estado, tanto como INCAPER, como as próprias prefeituras, estarem presentes nas comunidades pesqueiras,
no Espírito Santo, né, no litoral do Espírito Santo. Por isso que criamos, juntamente com o IFES de Piúma, com o professor Vitor Hugo, que não está presente aqui, mas é engenheiro de pesca, né, criamos esse programa, o Pescamares, que é Unindo Saberes, que é justamente conhecer as necessidades das comunidades pesqueiras ao longo do litoral do Espírito Santo, né. É um programa financiado pela própria SEAG, através de um banco de projetos que foi pensado pela Secretaria de Agricultura, uma forma de captar recursos para a gente trabalhar a pesquisa agropecuária e na área da pesca e da aquicultura também, né. Então, o Pescamares foi um desses projetos que envolve extensão e gestão pesqueira, tá? Sob gestão da FAPES, a FAPES que faz toda a parte da gestão de bolsas, questão de contratação, a gente faz, ela é perfeita, maravilhosa, a FAPES, é muito bom trabalhar com ela, tá? Pode passar, por favor. Então, nós atuamos, na verdade, em alguns municípios, está faltando umas estrelinhas, parece. Vê se consegue ir passando aí, por favor. Isso, mais uma, e acho que só mais uma. Isso. Então, nós, hoje, conseguimos ter uma certa capilaridade, graças ao Pescamares, né, em termos de, tanto na parte de aquicultura, que não é para o Pescamares que atua, mas é uma vertente também, mas na parte da pesca, né? Então, temos praticamente em todos os municípios um tipo de ação, ou algum bolsista atuando direto ou indiretamente nesses municípios, tá? Existem alguns vazios que a gente precisa preencher, que nós esperamos muito que isso seja preenchido. Por quê? Eles são bolsistas. Bolsista tem início, meio e fim. Acabou. Entendeu? Eu já perdi, por exemplo, em 1 ano de projeto, 1 ano e meio de projeto, já troquei os 4 bolsistas por mais 4, e já 2 estão saindo de novo. Por quê? Porque eles estão sendo vistos agora. Então, estão sendo contratados por outros projetos, por empresas. Por exemplo, o bolsista que fica em Conceição da Barra, que está aqui embaixo comigo, ele foi contratado por uma instituição do Amazonas para trabalhar com pirarucu, por exemplo. Entendeu? Foi visto lá o trabalho dele, né? Foi chamado para trabalhar no Amazonas. Esses daqui estão todos com bolsa de mestrado agora também, tá? Então, são projetos que dão visibilidade. O Pescamares é um projeto que dá visibilidade para esses meninos que são engenheiros de pesca, formados pelo IFES, a maioria, tá? E já estão no mercado de trabalho graças ao projeto Pescamares. Então, essa que é a ideia do projeto também. Além de fazer extensão pesqueira, é trazer esses jovens recém-formados em engenharia de pesca para voltar para o mercado, entrar no mercado, tá? Então, nós temos essa linha de atuação, junto com a SEAG, eu como SEAG, né? O INCAPER. O INCAPER é nosso braço direito e esquerdo e as pernas, tá? Graças ao INCAPER, nós conseguimos desenvolver uma série de ações, que daqui a pouco eu vou passar, mais para frente, que não diretamente na pesca, mas basicamente na aquicultura, tá? O IDAF. Tá, obrigado. Show. E o IDAF é no meio? Esse aqui? Tá. Perdão. Ah, tá. Ótimo. Bem. Aí, o IDAF, nosso órgão de sanidade animal, é um órgão que faz toda a parte da vigilância sanitária em nível de Estado, não em nível municipal. Tá? Está com um trabalho muito bom para melhorar a qualidade do pescado para chegar na mesa do consumidor. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com a pesca como um todo, buscando chegar num patamar próximo do que são alguns estados, como Santa Catarina, por exemplo, que é uma referência, São Paulo, né, são referências, mas a gente está engatinhando ainda. Graças ao IFES, à UFES também, com os projetos que eles têm junto com a gente está conseguindo avançar bastante. Para passar aqui agora... Só parei, tá. Então, nós, pelo projeto Pescamares, até o momento, na verdade, até visitamos algumas comunidades e fizemos esse levantamento de demandas dessas comunidades, né, nos municípios costeiros, e o número de demandas que cada comunidade foi apresentando. Tá? Isso foi antes das oficinas, que nós estamos fazendo oficinas com todos os municípios pesqueiros, nós estamos realizando oficinas para ver realmente quais são as demandas dessas comunidades. Mas isso foi só em conversa, batendo papo, conversando com os pescadores nas comunidades, em cada um desses municípios. Então, os bolsistas e a gente mesmo, caminhando pelas comunidades, a gente ia vendo as necessidades deles e fomos pontuando. Tá? Então, essa que é a base do Pescamares. Então, pode passar.
por favor. Então, ele foi selecionado pelo Banco de Projetos da SEAG, uma parceria com o IFES Piúma, FAPES e Incapé, né? Extensão pesqueira para as comunidades da pesca do Espírito Santo, litorâneas, construção coletiva das demandas das comunidades, devolutivas do governo. Todas as demandas têm resposta. Pode ser não, mas vão ter resposta. Não, isso a gente não pode resolver. Mas a gente pode mostrar quem que vai resolver, ou quem pode buscar resolver. Tá? Inovação tecnológica nas capturas de gestão pesqueira, esse é um ponto fundamental do projeto, inovação tecnológica. Junto ao professor Vitor Hugo, a gente está desenvolvendo novas tecnologias de captura de pescado mais sustentáveis, com menos impacto ao ambiente. Né? Construindo redes de verdade. Redes, tem um tecelão contratado que está fazendo redes específicas para fazer uma coleta mais seletiva, né? Junto com as embarcações. E, ao fim desses pescamares, qual é o nosso plano final? É entregar o programa para o desenvolvimento da pesca do Espírito Santo. Isso ao final do ano, quando termina o projeto, propriamente dito, e podemos entregar isso ao governo. Isso aqui vai ser a base para a nossa política estadual de desenvolvimento da pesca, Polésio. Uma das bases, tá? É uma das bases. Isso é importante a gente falar. Esse aqui é um parceiraço nosso, que a UFES coordena, que é o PEMAP, que inclusive tem um coordenador, um dos coordenadores aqui, o professor Joelson, obrigado, Joelson, da UFES, tá? Eu sempre apresento isso aqui, porque sem vocês, sem esse projeto, o nosso também não tem muito sentido. Que através desse programa que a UFES coordena, é que nós sabemos o que nós estamos pescando no Estado. Tá? Ele não pega, se não me engano, vai até Itapemirim só, né, Joelson? Ele não chega a pegar todos os municípios costeiros. Tá? Mas a nossa ideia é que isso se torne um programa constante que o Estado vá tendo junto com a UFES. Tá? Isso, na verdade, por enquanto, é a UFES, Instituto de Pesca, e financiado pela Fundação Renova, né, Joelson? Tá? Então, esse aqui é um programa fantástico, que está disponível com os dados de pesca, do que está sendo pescado ao longo de 15 portos no Espírito Santo, no litoral do Espírito Santo, de pontos de desembarque. Tá? Então, nós temos todas as espécies, quantitativo, e quanto que isso significa em dinheiro para o pescador. Então, por exemplo, o que nós estamos caracterizados por enquanto? Esses 60 mil pessoas que vivem diretamente da pesca é uma estimativa que foi feita ainda em 2019, não é do PEMAP, tá? Esse primeiro quadro não é diretamente do PEMAP, é um quadro que nós, como SEG, fomos coletando junto com o Ministério da Agricultura, tá? E com outros órgãos também que têm essas informações da pesca. O próprio Instituto Jones também passou algumas informações. Temos 19.700 pescadores e pescadoras, sendo que 13.757 têm o RGP regular. RGP é o Registro Geral da Pesca. Isso também foi até 2019. Porque se hoje nós formos ver, por exemplo, há municípios que triplicaram o número de pescadores nos últimos 3, 4 anos. Devido a quê? Principalmente da região norte, devido ao desastre de Mariana. Mas o que tem a ver Mariana com o pescador aqui no litoral do Espírito Santo? Mariana, Minas Gerais. Porque teve o acidente do Rio Doce, que chegou aquele resíduo aqui embaixo, na foz do rio, se espalhou, e muitos pescadores que não eram ou não tinham o seu registro de pesca, acabaram fazendo o registro para se tornarem pescadores e serem reconhecidos como pescadores e poderem receber indenização da Vale, BHP e Samarco. Tá? Então, esse foi um processo interessantíssimo que aconteceu e um pouco assustador também, porque aumentou demais o número de pescadores no Estado em poucos anos, dos últimos 4 anos para cá, na verdade. Né? Então, nós temos aproximadamente, isso até 2019 também, tá, gente? 55 associações, essas 14 colônias continuam as mesmas, e 3.433 embarcações regulares pelo mapa, são regulamentadas mesmo com registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Isso foi em 2020. Essas 55 associações estão espalhadas nos 14 municípios litorâneos, e existem algumas também continentais. Aí eu falo o seguinte, os municípios que nós temos agricultura, que são, tirando Vitória, todos os demais possuem agricultura, todos têm uma Secretaria de Agricultura com um técnico agrícola e um engenheiro agrônomo, na maioria deles.
Agora, os 14 municípios que trabalham com pesca, que têm a pesca como importante ou a principal fonte de recurso dentro do município, eles têm engenheiro de pesca? Eles têm um técnico em pesca? A maioria não tem. Tá? Então, esse é um trabalho que nós estamos tentando fazer, de convencer as secretarias municipais, ou seja, as prefeituras, a contratação de especialistas que o campus IFES promove, né? Tá formando continuamente. Tá? Então, essa é uma demanda que não somente nós como Estado, mas uma demanda do próprio setor. Tá? Então, isso é fundamental ser pensado como uma política pública de contratação. Tá? A movimentação estimada de pesca foi em 56 milhões entre 2000 e... Faltou colocar o ano, tá? Perdão. Entre março de 2021 até maio de 2022, foi movimentado diretamente na primeira venda 56 milhões. Ou seja, o pescador vendeu aquele peixe, pronto, contabilizou ali. Aí não está contabilizado o quanto que aquele que comprou do pescador vai vender para a feira, ou vai vender para o restaurante, vai vender para o hotel. Se você for colocar isso na cadeia produtiva, você pode multiplicar talvez de 4, 5, 6 vezes. Então, 300 milhões por ano, mais ou menos em 14 meses, que foi movimentado aproximadamente. E sem contar que nem todos os pontos de pesca foram detectados, né, foram diagnosticados. Então, estima-se, na verdade, tá, isso é uma estimativa bem bruta, que a pesca movimenta aproximadamente R$ 1 bilhão por ano no Espírito Santo. Então, é um recurso muito interessante para deixar de lado a pesca. Fomento aquícola, esse aí já é outro projeto que nós coordenamos, que na parte da aquicultura, é o fomento aquícola. São várias unidades demonstrativas que temos ao longo do estado, que nós instalamos em São Mateus, em Montanha, em Colatina, em Divino São Lourenço, e estamos trabalhando agora também em Anchieta, Muniz Freire, temos o município de Itaguaçu e Mimoso do Sul. Tá? Então, nós estamos estimulando o cultivo de peixes em sistema de tanques-redes, principalmente agora. Tá? Então, isso é uma forma muito interessante, pode passar. Nós estamos colocando, principalmente, a mulher como a principal gerente do projeto, por assim dizer. Então, nós estamos colocando a mão de obra feminina como gerente, para gerenciar esse processo. Esse aqui foi em Montanha, semana passada que a gente instalou. Né? Esses piers flutuantes aqui, gente, são... na verdade, uma oferta nossa, nós que estamos oferecendo aos municípios para estimular a piscicultura em represas, né? E também para apoiar a pesca marítima, para poder desembarcar e embarcar petrechos, a pescaria como um todo, facilitar a vida do pescador. Tá? Mas temos enormes entraves ambientais para isso. Esse que é outro detalhe, que, só para fechar aqui, que é justamente a dificuldade no licenciamento ambiental para a aquicultura e para a pesca, que eu não coloquei aqui. Tá? Na área da pesca, quando você vai colocar um pier flutuante, que é como se fosse uma boia, né, ancorada com 2 poitas. Para você licenciar isso, por exemplo, estamos licenciando o Vila Velha, a Prefeitura de Vila Velha está licenciando há 1 ano para poder colocar no mar, que tem que passar pela Capitania dos Portos, pelo Patrimônio da União, licenciamento ambiental do próprio município, né, ou seja, é um processo tão burocrático que, para a gente desenvolver a pesca hoje em dia em nível de infraestrutura, no mar, você fica extremamente agarrado. Tá? Uma licença pode demorar 2, 3, um pier fixo, por exemplo, demora 3, 4, 5 anos devido aí à rima. Então, são coisas que a gente tem que pensar nisso. E não somente para a pesca, na aquicultura também. Nós estamos com um processo agora fundamental para o desenvolvimento da aquicultura, que é justamente um grupo de trabalho para rever o licenciamento na aquicultura. O IEM é parceirão, está nessas reuniões sempre para tentar facilitar, não facilitar o licenciamento, mas agilizar o licenciamento. Né? Então, são algumas entraves da pesca e da aquicultura no Estado. A ausência de dados fidedignos, nós não temos um censo da pesca, e agora estamos tendo, graças à UFES, o Instituto de Pesca, né? Estamos tendo para pesca. Reduzido o número de técnicos, pesca e aquicultura. Nós, no Estado, servidores do Estado, do INCAPé, são 3, comigo 4, entendeu? Para trabalhar pesca e aquicultura, que são áreas diferentes. Só tem o peixe em comum, mas a área é diferente. A invisibilidade do pescador perante os órgãos de fomento, o pescador sempre reclama, e com razão, que ele nunca é visto, nunca é lembrado pelos órgãos de extensão, pelos órgãos de fomento, pelas secretarias. Né? Baixo nível de associativismo, isso é um problema
muito sério que está tentando solucionar, não, mas amenizar com o Pescamares, baixa eficiência do processo de gestão pesqueira, baixa seletividade dos petrechos. É isso que eu falei, que esses petrechos de pesca, os equipamentos de pesca, as redes, são muito impactantes. É isso que estamos trabalhando no Pescamares, buscar equipamentos mais sustentáveis. Inovações nos processos de captura incipiente, precisa de pesquisa com efetiva participação dos pescadores. Então, temos que investir em pesquisa na área da pesca propriamente dita. Tá? Por favor, pode passar. E aí são nossos parceiros, basicamente, o IFES, a UFES, né, o Senar, as entidades da agricultura familiar, da pesca e da aquicultura, que são as colônias, as associações, né, as prefeituras municipais, a FAPES e a Secretaria da Fazenda, via nota fiscal, que não deu para falar da nota fiscal, mas é fundamental trabalhar a nota fiscal do pescador para ele ser visto. Tá? Obrigado. Agradeço, Alejandro, porque foi rigorosamente aí cumprindo o seu prazo. Muito obrigada. Isso é importante. Vai ter oportunidade daqui a pouco. Como nós, né, pudemos ver aqui com o Alejandro, o processo de desenvolvimento ele requer a participação de diversos atores, né? Vimos aqui em Capé, Governo do Estado, as comunidades, e hoje aqui nessa sala nós temos representantes de diversos atores, né? IFES, UFES, Governo do Estado. Temos aqui conosco o presidente da Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação da Câmara Municipal de Vila Velha, o vereador Joel Rangel. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Desenvolvimento é isso, né? É a parte linda da ciência econômica, porque ela tem uma complexidade, e essa complexidade, né, Furtado fala, né, é no desenvolvimento que a ciência econômica ela se expressa em sua maior complexidade, porque é no desenvolvimento que nós precisamos conversar com todas as áreas do saber. E é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, dialogando, né, professor Montemor, com todas as áreas do saber que estiveram aqui. Então, sem mais, passaremos agora a palavra ao Marcelo para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Em nome da Érica Latussa, muito obrigado. Tá? Queria cumprimentar e agradecer a todos que estão aqui presentes, a todas. Em nome aqui da mesa, né, Alejandro, Gilberto, meu pró-reitor de pesquisa, meu ex-aluno Pedro, né, engenheiro de pesca, trabalhando já na Secretaria em Guarapari. Queria agradecer muito esse momento tão importante para o nosso Estado. E eu, como professor que estou como diretor-geral de um campus do interior, do IFES Campus Piúma, é muito importante esse espaço de diálogo para a pesquisa. Num país onde temos políticas ainda muito defasadas para a pesquisa, né, para a ciência, para a tecnologia, inovação, a nível de Estado, a gente está muito bem, porque o Estado ele enxerga a importância disso, mas a nível de interior, a gente ainda requer muita reflexão. Muita reflexão. Porque eu falar aqui de os novos rumos da pesquisa para o interior, no caso, onde a gente está inserido, na microrregião do Litoral Sul, é muito importante. Eu saio daqui com mais de 1000 linhas que podem ser atuadas pelos nossos pesquisadores, extensionistas e comunidade civil, né, sociedade civil como um todo. Mas se eu não tiver uma política realmente estruturada para que isso ocorra de forma perene, isso se torna muito difícil. Eu estou no IFES tem 10 anos, trabalho como professor, como pesquisador, estou na gestão agora, mas sempre foi uma colcha de retalho para fazer pesquisa. Você tem que ser muito apaixonado para querer fazer pesquisa no interior.
E aí, recentemente, a gente tem tido, né, com o olhar da FAPES, algumas ações de fomento com programas de desenvolvimento de ciência e tecnologia regional. Isso é importantíssimo. Nós, em 2019, aprovamos um projeto de pós-doc e fizemos a primeira reprodução em cativeiro da peruá no mundo, com fins olhando para o desenvolvimento de tecnologia para a produção de uma espécie que tem picos de aparecer, de voltar, de sumir. E a gente tenta pesquisar peruá desde 2013. Né? Então, uma oportunidade, depois de quase 10 anos, e aí a gente levou isso junto à gestão, né, maior do IFES, para o governo do Estado, junto com outras demandas de campus, e a gente conseguiu implementar um programa. Eu estou dando um exemplo de vários exemplos que nós temos, não só no campus Piúma, mas em vários outros lugares, várias outras regiões que têm demandas, mas quando aquilo se encerra, causa uma angústia, né? Uma decepção de falta de continuidade e acaba que a gente acaba rompendo e jogando recursos, Gilberto, né? Às vezes pelo ralo, porque faltava mais um pouquinho para concluir, às vezes passa 10 anos, e aí outro país, outra instituição, né, ela fez, e a gente fica à mercê de técnicas, tecnologias, de inovação, de vários outros lugares. E lembrando que amanhã, né, completamos 200 anos, né, e a importância que é a educação, a ciência e a tecnologia e a inovação no interior também. E aqui eu não estou excluindo a região metropolitana, jamais, mas nas devidas proporções, eu acho que, e aí eu fico muito feliz que eu pude participar do DRS ativamente, e eu hoje tenho a esperança de que a gente caminhe para que realmente a gente consiga implementar no Estado do Espírito Santo algo que a gente consiga realmente descentralizar de forma estruturada a pesquisa para o interior. Vamos olhar e vamos falar de programas de mestrados, né, tirando a universidade, né, lá em São Mateus, em Alegre, eu formei em Alegre, mas vamos olhar para o Estado como um todo, aonde o interior possui condições e onde eu, com os pesquisadores, professores, vamos conseguir implementar um programa de mestrado, por exemplo, se não tiver fomento, se não tiver parceria, se não tiver realmente um olhar falando, isso aqui é de extrema importância. O professor nos trouxe aqui, filho de índio fazendo mestrado, e eu acho que dialoga bem com o que o senhor trouxe, professor Roberto, tá? E vem muito a calhar do que o governo do Estado, em 2019, através de um decreto, começou com esse trabalho que me traz muita alegria em poder participar e trazer para o diálogo. Quando a Latussa convidou, né, a gente fez um levantamento generalizado na região, tem 1000 tópicos que estão anotados como linhas de pesquisa, né? E aí eu trouxe aqui para mostrar algumas coisas, mas principalmente para trazer um ponto de reflexão a nível de governo de Estado para a pesquisa, olhando realmente para o interior, né, que seja realmente algo estruturante e perene. Pode ir, por favor? E aí, né, a gente fala do mar à montanha, da montanha ao mar, né, o Campus Piúma está inserido dentro do mar, né, num espaço da antiga escola de pesca. Hoje a gente tem quase 100 servidores, aproximadamente 1000 alunos, do ensino médio, técnico, após graduações, e sempre olhando para as metas do governo, tá? Dialogando muito, para não dar um passo em falso. Do governo da região, conversando, estadual e federal também. Tá?
Uma das grandes metas do governo federal é botar o nosso produto no mercado europeu. E nós implementamos a pós-graduação em Segurança, Controle e Qualidade do Alimento. Para quem está na indústria, a primeira oferta tivemos 40 vagas e mais de 350 candidatos do Brasil todo, porque ela é semipresencial, com 2 encontros só. E se transformou uma oferta regular, porque a demanda é gigantesca, né? Imagina se a gente tivesse a oportunidade de amadurecer e virar um mestrado multidisciplinar, pode ser, com parceiros, aonde a gente conseguiria colocar o patamar de uma meta que está lá no mapa, são 10 metas do governo federal, dentro de uma região que é o maior polo de pesca do Brasil, quando se fala do atum. É um dos maiores polos de captura de peixes ornamentais marinhos, que eu não tenho dado nenhum, né, Alejandro? Agora, né, a lagosta e assim vários outros. A gente tem a Amazônia Azul inexplorada, com biotecnologia, com nanotecnologia. Então, assim, linhas de pesquisa, pesquisadores aqui, tem diversas, mas ainda a gente tem uma represa muito grande de demandas ainda básicas, que não se consegue avançar, né? E aí eu acho que esse é o ponto que a gente está aqui discutindo. Pode passar, por favor. E eu trouxe aqui, né, um país que dialoga muito com o Campus Piúma, é um país que é referência na pesca mundial, e eles, há muitas décadas, eles fazem, né, o seu plano estratégico do mar, da economia do mar. E quando a gente olha para a nossa região e vê os principais metas do governo, é um sonho para que a gente possa atingir pelo menos algumas daquelas diretrizes para ajudar realmente no desenvolvimento da nossa microrregião do Litoral Sul e do Estado como um todo. Pode passar mais uma vez, por favor. Depois, se, né, alguém tiver o interesse, pode entrar, e aí a gente vai ver, né, algumas das propostas da economia do mar, ou economia azul, e aí o professor traz aqui, né, o azul e o verde, o multicolorido, e eu concordo e já, né, absorvi, olhando para a ODS, né, da ONU, são 17, lá realmente é multicolorido. Ali a gente realmente vê o que a gente precisa trabalhar ainda, né, muito para o desenvolvimento. Tá? E daqui, como foi informado, sairá um GT e mais discussões, acho que é justamente isso. Como que eu fomento, através do que foi feito, ouvindo a minha região, para o desenvolvimento daquela ação. Um dos grandes gargalos, por exemplo, da pesca, do pescador, é o combustível. A briga deles é para ter subsídio. Por que não usar? Eles tomam sol na cabeça 12 horas. Por que não desenvolver? A UFES já trabalha com a parte de desenvolvimento de energia, mas por que não levar para essa realidade, né, da região? Pode, por favor? E aí, por que eu falo que o principal ponto é a gente ter realmente um fomento estruturado, com foco? Esse trabalho foi feito em 2012 e ele foi lançado e ele foi para a gaveta. E o meu medo é que, nesses anos, eu vejo muitos trabalhos serem lançados e depois eles vão para a gaveta. Esse trabalho foi 1 ano de trabalho, ouvindo o Espírito Santo todo. Tem um monte, eu acessei ele novamente ontem, e tem um monte de demandas que foram levantadas lá, que ainda estão represadas lá, com nós aqui. Pode passar, por favor? Pode passar. Aqui são alguns gargalos, aqui são algumas ansiedades, mas o que eu queria mostrar aqui,
né, pode passar, é que esse documento gerou já, né, banners. Esse documento ele foi feito pensando nas secretarias municipais de Agricultura, Pesca e Aquicultura, banners com todas as linhas, proposta, situação atual e descrição da proposta, e ainda está lá. E quando eu falei que estou muito feliz, é porque hoje eu acredito que a gente está trabalhando algo completamente diferente para estruturar, de fato, a pesquisa, que ela possa realmente chegar lá no interior. Olha só, uma bolsa de pós-doc, depois de quase 10 anos, a gente conseguiu fazer a reprodução induzida da peruá em cativeiro pela primeira vez no mundo. Tá? Então, o artigo vai sair agora, está submetido, já passou por revisão. E quantos mais a gente poderia ter feito, se tivesse algo estruturado? Pode passar, por favor. Pode também, pode continuar. Aqui são as linhas, e aí várias linhas. Desenvolvimento de novos produtos do pescado. Foi falado aqui, por que vender o leite e não algo processado, transformado? Nós temos professores lá que desenvolveram, o Pedro acho que até participou, pão enriquecido para merenda escolar com ômega 3, que normalmente lá na indústria é resíduo e vai para a fábrica de farinha e óleo de peixe, mas que poderia ser usado de diversas formas. Que estão relatados, eu entreguei para a Latussa, estão relatados. Isso está em construção, nunca para. E uma proposta que o IFES vem trabalhando há um tempo, de tentar realmente ter também a infraestrutura que atenda o interior também. E aqui é uma proposta de um centro de inovação bem compacto, com 1.000 metros quadrados, mas aonde comporta toda uma pegada inovadora, porque o interior ele tem muita coisa e tem muita gente boa, com várias ideias e não tem oportunidade. Aí entra o núcleo incubador, lá no plano estratégico de Portugal, o hub é da economia azul. Então, ele é direcionado. E por que não? E lá, uma das estratégias deles é transformar as instituições que são referências na economia do mar, nas ciências do mar, em algo que realmente se transforme no centro de referência. E por que não a gente não lutar conjuntamente para que as instituições nossas, que, exemplo, base oceanográfica da UFES, exemplo, Campus Piúma, exemplo, outros que tiverem, se transformar realmente na referência para que aquilo, atua muito lá, o CEUNES também, 5 minutos, obrigado, justamente para que seja a diretriz, o farol, onde se concentre para discutir e desenvolver e realmente. E o Campus Piúma, ele atua na área de recursos pesqueiros, mas atua agora no novo eixo 2012, através do DRS, 4 anos a gente discutindo, a gente implementou um novo eixo no campus, que é do turismo. O ano que vem tem uma agenda, se tudo der certo, participamos de um edital para ir para Portugal. Portugal tem curso técnico do surf, só para a gente ter uma noção. O Politécnico de Leiria, quando eu fui fazer o plano para entrar, para ir lá conhecer, 7 dias lá não cabem dentro do que eles têm para poder conhecer. Em um instituto que dialoga muito com o Instituto Federal, com a questão de estar lá na ponta, com desenvolvimento tecnológico, com mestrado tecnológico, com toda essa pegada, de pegar a expertise da universidade, com muita pesquisa básica,
que é de extrema importância e tentar, de certa forma, aplicar lá na ponta. Eu acho que essa é uma das grandes parcerias, e, lógico, com todos os outros parceiros que forem possíveis, né? Aqui eu coloquei porque a gente está trabalhando um centro de gestão integrada à esquerda aqui, em polos, né? Um polo no norte, um polo no centro e um polo no sul. E uma das tecnologias envolvidas, o IFES, junto com a UFV, Universidade Federal de Viçosa, é para fazer a questão da regularização fundiária. E quando a gente fala de economia, se você regulariza um município, eu não tenho nem noção, aí os economistas podem me ajudar, o salto que você dá na economia sem injetar quase nenhum real, né? Pode ir, por favor. Aqui é um dos sonhos do campus Piúma, mas eu estou transformando esse sonho para o Estado, tá? A gente já apresentou para o governo do Estado, aonde um barco, escola de pesquisa, ciência e tecnologia, num estado que tem 14 municípios litorâneos, mas que tem um potencial hídrico continental gigantesco, que poderia ser compartilhado por ações diversas, pela UFES, pelo IFES, pela Marinha, que está em vários lugares, pelo Corpo de Bombeiro, pela Polícia Militar, por quem for necessário, com uma agenda aonde você otimiza. E aqui nós montei uma comissão, mandei lá para Santa Catarina, onde tem, para saber quais são os gargalos. Um deles é o combustível. Mas, através da Agência Nacional de Petróleo, a gente consegue doação de 5.000 litros de combustível por ano para fazer ações de ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, basta a gente juntar, né, a vontade, e todo mundo tem vontade. O problema é que a gente não se encontra. O problema é a gestão das vontades. Esse é o grande problema que eu vejo como professor, como gestor, como instituição, como pessoa, cidadão. É a gestão disso tudo para colocar de pé os sonhos de cada um. Né? Às vezes, o sonho de cada um se transforma em um sonho só, de uma forma lapidada, diferente. Por favor. E aqui um exemplo, né? Um aluno nosso, ex-aluno do técnico, começou, aprende lá a fazer vários produtos, e ele está sendo sucesso, porque a gente está na era fit, e aí faz fishburg de camarão, de atum, de salmão, o que vocês pensarem aí. E se já tivesse um núcleo incubador para amadurecer, transformar esse menino num empreendedor e colocar lá no PNAE, que os municípios precisam comprar pelo menos, minimamente 30% para a merenda escolar da região, não tem limite, o máximo é 100, ele é um exemplo, tem vários outros, tem um trabalhando com a biotecnologia, com a alga, que se fala do biodiesel, se fala de um monte de outras coisas, que precisa de fomento. Senão, a gente vai ficar dando looping, eu faço 2 anos para os 5, faço mais 2 para o mais 5. Então, é justamente esse. Esse é o ponto-chave. E, como o Pedro está aqui, vários alunos da Érica que eu vi quando chegou, super feliz, e vários outros aqui, professores, enfim, que querem inserir, e eles querem ser inseridos também. Quando o Alejandro fala, os bolsistas saíram porque eles tiveram outra oportunidade. E isso é bacana. Esse é o movimento. Está acabando. Falta... Pode ir. E nós, e aí eu vou para a gestão pública municipal, gerir sem indicadores, e aí o Instituto Jones Santos Neves tem trabalhado muito com essa perspectiva. Isso aqui nós desenvolvemos junto, o Instituto desenvolveu, e eu tenho na palma da minha mão, no meu smartphone, quantos alunos eu tenho, faixa etária, tudo, etnia, tudo. Renda. Então, isso me dá margem justamente para estar nas mesas de negociações e ter respostas para poder ajudar no desenvolvimento. Pode ir. E, para concluir, eu trago uma sugestão, mas se tiverem outras, ou modificar essa,
o edital de extensão da FAPES micro-regionalizado é um sucesso, pode ter certeza. É um sucesso, porque você faz com que aconteça ali naquele lugar. E isso deve ser pensado estrategicamente para a pesquisa, para a extensão, para a inovação, da mesma forma. E a gente tem, né, a lei de 2019, Fundo Patrimonial, que é para ciência, tecnologia e inovação, que também pode ser pensado regionalizado, fundos regionalizados, onde vários recursos são colocados de diversas formas para várias coisas, mas no final não chega lá na ponta no desenvolvimento regional sustentável, ou seja, não impacta na sociedade de forma efetiva. Pode. E aí eu trago aqui uma imagem que é tudo isso, né? E eu costumo dizer que, através de ações compartilhadas, nós vamos conseguir achar soluções inovadoras para o desenvolvimento regional sustentável. É isso. Muito obrigado. Passa mais um. Quem quiser conhecer o Campus Piúma, está aí, né? Estamos à disposição. Muito obrigado. E, na sequência, então, agradecemos ao Marcelo, né, pela excelente apresentação, e já convidamos o professor Gilberto Barroso para fazer também a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Latusa, né? Uma boa tarde a todos os presentes. Para mim é uma grande oportunidade, né, estar aqui e dividir um pouquinho do que a gente tem aprendido ao longo desse tempo, trabalhando nos ecossistemas aquáticos do Espírito Santo. E são praticamente aí 30 anos de algumas histórias e algumas boas aventuras, né? Então, a ideia hoje aqui é fazer uma breve apresentação sobre a grande diversidade de ecossistemas aquáticos, a grande vulnerabilidade desses sistemas, a importância deles no sentido de serviços ecossistêmicos e a necessidade premente de conservação desses ecossistemas, né? Próximo, por favor. Mais um. Outro. Não conseguimos visualizar muito bem, mas ali teria a rede hidrográfica do Espírito Santo, né? Nem todos os rios estão totalmente dentro no território capixaba, alguns se estendem pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Essa rede hidrográfica colocada no mapa, ela é um documento assim, tanto quanto frio, né? Não trazem muitos atributos no sentido de quantidade de água, qualidade de água, a quantidade de poluentes transportados, a quantidade de contaminantes e assim por diante, né? E todos os diversos usos que o ser humano faz desse recurso imprescindível para o seu desenvolvimento econômico e, em última instância, o seu bem-estar, né? Essas redes hidrográficas são bacias exorreicas, né? Elas desaguam no mar. Próximo, por favor. E isso conecta a gente a um dos temas da mesa redonda, né, que é do próprio evento, né, que é das montanhas ao oceano, das nascentes ao mar, como foi colocado anteriormente, né. Eu fico muito feliz de ver as pessoas com essa associação, né, porque a rede hidrográfica ela é um sistema indivisível, mas a gente acaba subdividindo para justamente tentar estudar e tentar manejar esses sistemas da melhor forma possível. Mais um, por favor. Aqui é uma primeira divisão de bacias hidrográficas com o sistema do Otto Fastetter, né, um pesquisador brasileiro que desenvolveu esse sistema muito engenhoso e já foi levado para mapeamento de bacias hidrográficas no mundo inteiro. Esse é o nível 4. Aqui as cores não estão aparecendo muito bem, daria para a gente visualizar as bacias que formam o Espírito Santo e essa... Ups, desculpa. Aqui é o pointer. Então, aqui. E essa bacia aqui é a bacia do Rio Doce, já integrada em várias subbacias integradas numa bacia só. É a maior bacia hidrográfica do estado do Espírito Santo, com 82 mil quilômetros quadrados, né? 80% no estado de Minas Gerais e aproximadamente 20% aqui no estado do Espírito Santo. A partir da divisa de Minas com o Espírito Santo é considerado como a região do Baixo Rio Doce, onde tem um complexo de ecossistemas lacustres, lagos e lagoas, bastante importante. O próximo. Bom, para a gente fazer um apanhado, né, uma breve tipologia desses ecossistemas aquáticos, a gente tem 3 categorias: os sistemas lóticos, de ecossistemas fluviais, águas correntes, renovam a água rapidamente, e, portanto, são menos propensos aos problemas da poluição ambiental, né? A gente tem os córregos, que são os rios de menor magnitude, geralmente em região de montanha, águas mais frias, mais ricas em oxigênio, geralmente mais claras, né? E com menor volume
transportado ao longo do ano como todo. E o rio, justamente formado da junção de vários córregos, já com um sistema mais caudaloso, maior distância entre as margens, maior profundidade, maior vazão, e invariavelmente desaguando no mar, nos seus sistemas estuarinos, né? Então, forma esse contínuo flúvio marinho, que é muito importante também para os sistemas costeiros, né? Os estuários, que justamente estão nessa interface entre os rios e o oceano, onde há a mistura da água doce dos rios com a água salina dos oceanos, são sistemas extremamente produtivos, e isso não é de agora, desde os nossos primórdios de assentamentos humanos, a gente escolheu o entorno da foz dos rios e estuários, justamente pela grande oferta de recursos alimentares, abrigo, etc. e as primeiras comunidades humanas aqui na América do Sul, por exemplo, se desenvolveram junto a esses estuários, né? São sistemas bastante complexos de serem trabalhados, porque são muito dinâmicos, né? Variam pelo menos 4 vezes ao longo do dia, nos ciclos de enchente e vazante da maré, né? Os sistemas lênticos, chamados de lacustres, têm um tempo de residência da água mais lento, né? Aqui a gente tem uma separação deles, que são os lagos, lagoas, lagunas e reservatórios, cada qual é um qual, cada um se comporta de modo diferente, a solução adotada para um dado problema, como a poluição, eventualmente não vai funcionar para o outro, por causa da sua organização estrutural dos seus processos funcionais, né? Lagos são sistemas mais profundos, têm maior volume de água, enquanto que lagoas são mais rasas e a luz chega até o fundo. Isso possibilita o desenvolvimento de plantas aquáticas no fundo dessas lagoas, né? E as lagunas são geralmente lagos rasos, costeiros, na planície costeira, e têm uma conexão com o mar. Essa conexão é permanente ou temporária, e, portanto, apresentam águas salobras. E, muitas vezes, também são caracterizados como sistemas estuarinos. Então, basicamente, esses são os principais ecossistemas aquáticos naturais no Espírito Santo, considerando ainda dos lacustres os reservatórios, que são lagos artificiais formados pelo represamento dos rios, né? Aqui no mapa, a gente poderia ver a região aqui do Baixo Rio Doce, está a Lagoa Juparanã, uma das maiores aqui do Espírito Santo, na verdade, a maior do Espírito Santo, né? São 62 km² de superfície aquática. Muitas vezes se fala que é a maior lagoa de água doce do Brasil, o que é um grande exagero, né? Na verdade, o melhor critério, o melhor indicador do quão grande é um lago é o volume de água, e não a superfície. Você pode imaginar 2 sistemas, um como se fosse um prato, muita superfície e pouca profundidade, e o outro como se fosse um copo de leite, né? Uma superfície pequena, mas uma profundidade maior, né? Então, você pode ter volumes completamente diferentes a partir dessas 2 magnitudes. A última categoria são os sistemas aquático-terrestres, né? São sistemas transitórios, as planícies de inundação e as áreas alagáveis. Áreas alagáveis por chuvas locais e as planícies de inundação por chuvas na cabeceira da bacia hidrográfica, e é onde o rio entra na planície e ele extravasa o volume de água, inundando essa planície de inundação, como, por exemplo, aqui no Vale do Suruaca, um grande pantanal do sudeste do Brasil, que foi, ao longo dos anos, praticamente aí, desde o final da década de 60, bastante alterado pelos sistemas de drenagem, né, com a conversão dessas áreas úmidas em áreas agricultáveis, e criando um grande problema ambiental de acidificação do solo naquela região, né. As áreas alagáveis e inundáveis também são um grande desafio para a ciência, né, estudar, entender esses ambientes que ora são aquáticos, ora são terrestres, e, obviamente, um grande desafio de como manejá-los da melhor forma possível. Além aqui do Vale do Suruaca, né, a gente teria áreas alagáveis aqui na região da bacia do Itapapuana e também já na região ali da bacia do Itaúnas, né. Próximo, por favor. Mais um, né. Aqui, por exemplo, a gente tem o Lago Juparanã, esse lago com 62 km², ele é um dos tributários do Rio Doce, né? Mais um. Uma lagoa, né, a Lagoa Guanandi, 7 pontas, muito bonita, né, com formato bem dendrítico, cheio de reentrâncias. Nem toda lagoa é tão irregular dessa forma, algumas são bastante regulares, bastante arredondadas, e o próprio formato do lago ele acaba influenciando bastante nas características físicas, químicas, biológicas e, em última instância, ecológica do lago. Aqui uma laguna, a gente tem a Laguna de Caraís, ali na região de Guarapari, ela se comunica com o mar, o evento de vazante da laguna, isso acontece no final do período chuvoso, quando a laguna ganha bastante volume, e ela vaza para o mar, carregando bastante matéria orgânica dissolvida. Essa água escura não é poluição, simplesmente são ácidos orgânicos oriundos dos solos turfosos da área de Restinga, na região. Represas, né, como no caso o reservatório de Rio Bonito,
aqui na região de Santa Maria de Jetibá. Aqui seriam 2 imagens de satélite. Essa segunda é de novembro de 2015, quando a gente fez uma coleta, e aqui dá para ver a perspectiva das margens, né, com o nível do lago 10 metros mais baixo do que estava em março daquele mesmo ano, né. 2015 foi um ano de grande seca aqui no sudeste do Brasil, e, felizmente, esse reservatório proporcionou a reservação hídrica para atender a demanda da região da Grande Vitória, né. E mais outro aqui que representa justamente esse sistema transicional da planície do Rio Doce, né, a calha do Rio Doce, os paleocanais do Rio Doce. O Doce já foi um sistema deltaico no passado, e essa região do Vale do Suruaca aqui, ela foi preenchida de sedimentos de origem terrestre e sedimentos de origem marinha. Então, forma uma extensa planície costeira, muito interessante, né. E mais um. E aqui a gente vê a situação com a cheia que tivemos em final de dezembro de 2013. Foi um recorde de pluviosidade aqui, praticamente todas as estações climatológicas do Espírito Santo, Minas Gerais também, né? Chegamos aí a valores de pluviosidade em dezembro de 750 milímetros, quando a média do mês é em torno de 250 milímetros. E aí a planície ficou bastante cheia, né? Justamente de água e sedimentos que são transportados pelo Rio Doce, inclusive desse complexo de lagos aqui, como o Lago Juparanã, o Lago Nova, aqui a várzea do Lago Juparanã, que tem um rio Pequeno, que se comunica com o Rio Doce e vai invariavelmente desaguar no mar. Então, esse sistema, ele é um complexo, ele é dinâmico, ele precisa ser entendido como um sistema que tem essa dinâmica hidrológica. A grande preocupação é que esse sistema está sendo desregularizado por causa da mudança do regime de chuvas. E isso tem uma série de consequências ecológicas e ambientais. Próximo. Trouxe aqui o caso do Lago Palmas, é também na região de Linhares. O Palmas é um lago que tem uma área de 10 km², a profundidade máxima de 50 metros e a média de 21 metros, com volume de 0,2 km³ de água. Bom, o porquê de estar trazendo esse exemplo, né? O Palmas é bem emblemático, porque nesse estudo que a gente desenvolveu em parceria com o IEMA, Secretaria Estadual de Agricultura, a Prefeitura Municipal de Linhares e a Associação de Aquicultores de Linhares, a gente conseguiu fazer a batimetria de 4 desses lagos. Esse aqui é um dos exemplos, né? Um dos moradores lá, bastante intrigado com o que aquele pessoal fazia na margem do lago, com tantos equipamentos, ele achou e definiu muito bem o nosso trabalho, né? Somos caçadores de profundezas, né? Do jeito que ele colocou, foi bem interessante. Mas o Palmas é possivelmente o lago natural mais profundo do Brasil. Fica aqui em Linhares, com 50 metros de máxima, e também é o natural mais profundo em profundidade média, com 21 metros de profundidade. Próximo. Aqui a gente tem... Opa, perdão, pode voltar um? Os 2 perfis, né, da coluna d'água, os pontinhos pretos aqui, escuros, representam a temperatura e os claros representam o oxigênio dissolvido. A condição no verão e a condição no inverno, né, como o sistema também é dinâmico, não tão dinâmico quanto um rio, mas tem a sua característica. Praticamente, aí, a partir de 15 metros de profundidade, a concentração de oxigênio dissolvido diminui bastante em direção ao fundo, ao ponto de ser totalmente deplecionada. Isso não é poluição, é uma condição natural desse sistema, muito profundo para o padrão dos lagos brasileiros, que tem uma origem basicamente associada a rios e à gênese costeira. A terceira categoria são os lagos artificiais, os represamentos de rios, né? Aqui o volume de água, 0,2 km³, não dá para ter ideia do quanto isso significa de água, mas uma breve conta mostra em torno de 93 mil piscinas olímpicas, 50 metros de comprimento, 25 de largura e 1,80 m de profundidade. Muitas pessoas acham que a água do lago vai ficar sempre ali, vai estar sempre disponível, mas não, esse sistema precisa ser manejado com o devido cuidado. Nos planos de desenvolvimento do município, etc., o lago aparece como uma figura pitoresca e que, na verdade, precisa ser avaliado e, eventualmente, subdividido em zonas. Uma zona para piscicultura, uma zona para recreação, uma zona para conservação da biodiversidade e assim sucessivamente. Então, uma tendência dos planos de desenvolvimento acabarem incorporando também o zoneamento ecológico dentro dos sistemas lacustres, particularmente de lagos desse porte. Próximo. Serviços ecossistêmicos, mais um, né? Um trabalho que me influenciou muito, né, como o professor Roberto colocou hoje de manhã aqui, vem do pessoal da Escola de Londres da Economia, né,
que veio trazendo essa ideia da economia ambiental, economia ecológica, serviços da natureza, serviços ecossistêmicos e por aí vai, né? Então, aqui o capítulo da Sandra Poster e do Stephen Carpenter falando sobre os serviços ecossistemas aquáticos, categorizando em três tipologias, né? Primeiro, o suprimento de água, dessedentação de animais, cozinhar, lavar roupa, entre outros os domésticos, manufatura, geração de energia elétrica, irrigação de culturas e aquicultura, né? Outros suprimentos além da água, como peixes, aves aquáticas, moluscos e peles, isso considerando o mundo como um todo, né? Além de plantas aquáticas, que eu acabei esquecendo de listar aqui, e benefícios não extrativos, né? Como, por exemplo, controle de inundação, transporte, natação, diluição, energia hidrelétrica, habitat para a vida silvestre, fertilização do solo, valores não utilitários e agregação do valor da propriedade. Sim, propriedades que são margeadas por ecossistemas aquáticos com boa qualidade de água têm um maior valor agregado. Isso confere valor à paisagem, né? Próxima. Esse artigo saiu essa semana, eu acabei não resistindo, fiquei tão encantado com a abordagem dos pesquisadores, porque eles levaram os serviços ecossistêmicos ao mundo do plâncton, no caso aqui do fitoplâncton, das microalgas, né? Basicamente apoiado aqui no programa Millennium Ecosystem Assessment, onde se categoriza os serviços ecossistêmicos em serviços de suporte, regulação, provisão e os serviços culturais. Alguns deles podem ser mais facilmente atribuídos valores econômicos e outros não é tão simples assim, né? Mas o mundo do plâncton, né, que são essas microalgas que vivem em suspensão na coluna d'água, o drama do plâncton é justamente afundar e sair da região iluminada da coluna d'água, e assim ele vai entrar em decaimento, né? Mas na figura aqui ao lado a gente tem fotografias de microscopia eletrônica das diatomáceas, que são microalgas, tanto de água doce quanto marinhas, mais abundantes no sistema marinho, e elas têm uma carapaça de sílica, e essa carapaça é extremamente ornamentada, são organismos belíssimos. E isso tem inspirado muito o desenvolvimento da ciência e da biotecnologia de formas bem distintas, como, por exemplo, os fractais, como já foi colocado aqui hoje de manhã, né? A fotografia da esquerda representa uma coleção de microalgas bem variada, bem diversificada. Então, esses microalgas, eles proporcionam a fotossíntese e produção de oxigênio e são a causa da nossa atmosfera ser composta por 21% de oxigênio, é oriundo do fitoplâncton, sobretudo fitoplâncton marinho, né? Aqui a gente tem a produtividade primária, ciclagem de nutrientes, recurso alimentar para várias espécies, incluindo o ser humano, né? Aquelas cápsulas de espirulina como suplemento alimentar que as pessoas eventualmente acabam tomando, né? Provisão de habitat, no sentido de que algumas algas dessas funcionam como substrato para outras microalgas, como se fosse uma microfloresta com plantas epífitas, né? Pequenas plantinhas, né? Microalgas aderidas ou fixadas sobre outras microalgas. É um mundo microscópico bastante interessante e que seria como se fosse o mundo de uma floresta, só que em miniatura, né? E a formação do sedimento, né? Em termos de provisão, essas microalgas proporcionam produtos bioquímicos, medicamentos humanos, combustível fóssil e até biocombustível. Combustível fóssil porque podem formar a base dos reservatórios de petróleo, por exemplo, no fundo do mar, né? E biocombustível como o cultivo dessas algas e a extração de óleo biocombustível. Tecnologias para o tratamento de efluentes, micro e nanotecnologias, recursos genéticos e até os diatomitos, que são depósitos de sílica encontrados e explorados no fundo marinho e para mais diversos usos, desde elaboração de pasta de dente até essas tintas de rodovias, aquela tinta branca que se pinta as faixas, a sinalização horizontal nas rodovias, né? Serviços de regulação, como regulação do clima, estabilização de sedimento, regulação da erosão, controle biológico de várias espécies. Sim, elas produzem uma série de compostos, inclusive alguns desses compostos podem ser tóxicos e prejudiciais à saúde humana, sim, podem representar um risco. E serviços culturais, como inspiração, herança cultural, bioindicador da qualidade ambiental, reconstrução e modelagem, ciência forense e até mesmo o valor educacional, né? Então, o mundo do plâncton, de um lado, formando a base da biodiversidade dos ecossistemas aquáticos, a gente está no primeiro nível trófico, serve de alimento para pequenos crustáceos, que servem de alimento para peixes pequenos, peixes maiores, aves aquáticas e, eventualmente, o ser humano, né? E, do outro lado, lá, a seta vermelha representando a condição
que não é ideal, quando o ecossistema aquático ele fica muito enriquecido por nutrientes. E aí você tem o fenômeno da eutrofização. Essa fotografia aqui ela foi a capa do jornal, há alguns anos atrás, com um título bastante interessante, chamado As Cores da Poluição, né? E mostra uma canoa na laguna de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o pessoal remando, e aí, conforme vão remando, vai abrindo o caminho entre as algas, né? Essa é uma floração massiva de uma cianobactéria Microcistis aeruginosa, que é reconhecida como produtora de biotoxinas de efeito hepático. Isso pode contaminar o pescado também, e, eventualmente, contaminar a pessoa que consome esse pescado, né? Aqui uma placa mostrando lá nos Estados Unidos um ecossistema aquático que é proibido entrar na água por causa do risco, né, da pessoa contrair ingerir essa toxina, ou às vezes a toxina tem um efeito volátil, que só o fato de você respirar no entorno do lago já é um sinal de bastante preocupação, né? Desculpa. Sim. Ok, próximo, por favor. A vulnerabilidade desses sistemas aquáticos, mais um, né? Bom, de um lado, o melhor cenário possível, né, com um ecossistema com águas claras, pobres em nutrientes, bastante biodiverso, vegetação aquática submersa, vários potenciais de uso humano, né? E, do outro lado, o extremo, né, o pior cenário possível, um ecossistema bastante poluído, sobretudo por nutrientes como nitrogênio e fósforo, água mais turva, falta de oxigênio e mortandade da biodiversidade aquática, né? Então, a gente está nesse paradoxo, né? Ou adotar o melhor cenário possível ou o pior cenário possível. No entanto, há uma N possibilidades entre esses dois cenários, e depende do que a sociedade está disposta a seguir. Próximo. Mais um. Aqui a gente tem uma sequência que são os indutores, pressões variáveis de estado e impactos, né, os indutores antropogênicos e os naturais, as pressões ambientais, que vão afetar as variáveis de estado dos ecossistemas e causando uma série de impactos ecológicos e ambientais, inclusive sobre a economia humana, né? Mais um. Bom, próximo. Sobre a conservação dos ecossistemas, a ideia seria trazer aqui 15 propostas, né, que podem formar linhas de pesquisa, né, desenvolvimento de bases de dados já referenciadas de indicadores socioambientais, mapeamento de sistemas naturais, seminaturais e urbano-industriais, o nexo, né, que o professor Roberto colocou tão bem hoje, sobre a área urbana e o sistema rural adjacente, um intrinsecamente dependendo do outro, né. Identificação e valoração dos serviços ecossistêmicos, avaliação das taxas de mudanças ambientais, mapeamento dos indutores de mudanças ambientais, qualificação desses indutores, controle das fontes de poluição, controle da introdução de espécies exóticas, melhores práticas de manejo na agropecuária e mineração, incentivos fiscais e financeiros para a produção sustentável, reuso da água de indústrias e habitações humanas, recuperação e proteção de ecossistemas degradados, sensibilização da sociedade por meio de programas de comunicação e educação ambiental e fortalecimento das agências ambientais com abordagens ecossistêmicas, integrando o conhecimento científico e a participação da sociedade. E, por último, subsídio e programas de adaptação às mudanças ambientais, sobretudo as mudanças climáticas. Próximo. Aqui eu trouxe um breve exemplo, foi o resultado da tese de doutorado do Fernando Jacques Teubner, analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, feito lá na Oceanografia Ambiental da UFES. O próximo. O trabalho do Fernando foi feito nas bacias hidrográficas que drenam para o sistema estuarino da Ilha de Vitória. O primeiro passo foi a caracterização desse sistema de drenagem, foram identificadas 10 bacias hidrográficas, a maior delas é aqui a do Santa Maria da Vitória. Próximo. Então, o segundo passo é o levantamento dos dados, né, por exemplo, de uso e cobertura da terra, inclusive da dinâmica, né, quais são os vetores que fazem a alteração desse uso e cobertura da terra, e dados demográficos e econômicos. Então, toda essa base de dados foi integrada, próxima, para justamente ser aplicada nas equações de emissões naturais e antropogênicas de nitrogênio e fósforo como potencial de poluição do sistema estuarino da Baía de Vitória. Próximo. Aqui não conseguimos ver muito bem, mas a gente tem as contribuições naturais, como, por exemplo, nitrogênio e fósforo que vem via atmosférica, dissolvido na água da chuva, como nitrogênio, ou em particulado em suspensão, como o caso do fósforo, e as fontes antropogênicas, como é o caso aqui do esgoto doméstico, dos efluentes da agricultura, do esterco do gado, do resíduo sólido e, que mais? Da aplicação de fertilizantes na agricultura e dentre outros. Então, com base nesse mapeamento, foi identificado quais dessas bacias produzem maior quantidade de nitrogênio, próximo,
e também de fósforo. E a campeã foi a bacia hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória. Bom, é a maior bacia, com 1.500 km², mais um, enquanto que as outras bacias são menores. Próximo. Aqui, por exemplo, a gente fez uma avaliação da produção por área, né, por quilômetro quadrado por ano. Próximo. E aí verificamos que justamente a Praia da Costa e o Canal da Passagem, né, e Praia da Costa e o Canal da Praia da Costa, justamente são os maiores produtores por quilômetro quadrado de nitrogênio, na ordem de 20 toneladas por quilômetro quadrado por ano, e o fósforo na ordem de 5,5 quilômetros quadrados tonelada ao ano. Isso considerando uma bacia hidrográfica com 0,7% da área total da drenagem para o sistema estuarino de Vitória. E aqui, no final das contas, para significar o quanto esses fluxos são importantes, foi ponderado em relação a uma média global de produção de fósforo e nitrogênio pelas bacias hidrográficas. E as bacias aqui, tanto a Praia da Costa quanto Santa Maria da Vitória, são considerados hotspots, né, como pontos quentes da produção de nitrogênio e fósforo. O último passo do trabalho, que eu acabei não trazendo aqui, porque não ia dar tempo, né, é justamente identificar o custo, né, estimar o custo para o tratamento desse nitrogênio e fósforo oriundo de fonte urbana, sobretudo da Praia da Costa e Canal da Passagem. Alta densidade populacional, ocupação urbana verticalizada, grande produção de esgotos sem o devido tratamento, né? E é bom lembrar que o esgoto doméstico precisa passar por 3 etapas de tratamento. E no Brasil, quando muito, a gente trata até a 2ª etapa. E essa 2ª etapa não remove o nitrogênio e fósforo. Então, o estudo ele avançou justamente para uma primeira ideia de quantos dólares seriam necessários para neutralizar essas fontes de nutrientes para o sistema. Próximo. Mais um. Bom, era isso. Desculpa ter sido muito rápido. Obrigado, pessoal. Falou muito rápido. Então, nós agradecemos ao professor Gilberto pela sua exposição. Temos 5 minutos aqui, né? Então, eu vou franquear a palavra a uma pergunta que a nossa plateia venha querer fazer para os nossos expositores. Por favor. Quem gostaria de fazer a pergunta? Estão tímidos também, Latussa. Ah, ok, Clemir vai fazer uma pergunta, que é que nós temos a possibilidade. Eu sou Clemir Meneghel, né, sou arquiteta e sou coordenadora de estudos territoriais do Instituto Jones. É sobre a questão das lagoas e lagos, porque eu sou de Rio Bananal, conheço muito bem a Lagoa do Paranã, e uma das coisas que a gente tem visto lá é a ocupação irregular da lagoa, do entorno da Lagoa do Paranã e também da Lagoa Nova. Eu queria, primeiro, explicar um pouco a diferença entre lago e lagoa, porque eu fiquei na dúvida, que apareceu no mapa como lago depois, a Lagoa do Paranã, pelo que eu entendi, acho que é isso mesmo. E como que está sendo, se tem um monitoramento da Lagoa do Paranã em Linhares, e com essa ocupação irregular que está muito grande, com várias residências, várias praias particulares, que eu conheço muitas lá, e eu queria saber como que isso, né, está impactando as águas, né, e a saúde, né, dessa lagoa, já que você falou que essa lagoa ela tem que ser cuidada e que ela tem que ser integrada ao planejamento urbano das cidades. Obrigada, Clemir. Bom, obrigado pela pergunta. O Lago do Paranã, no caso, né, ele é um sistema relativamente profundo, né? A gente já mediu até hoje em torno de 16 metros de profundidade máxima, mas a gente vem trabalhando desde setembro de 2018 numa localidade com 11 metros de profundidade. Todo mês a gente tem coleta lá, com exceção dos dois anos que a gente teve aí do ano passado, com a interrupção por causa da Covid, né? Mas a gente fez um estudo lá também em 2011, né? Esse que foi um acordo de cooperação técnica entre a UFES, a SEAG, o IEMA, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares, né? E já naquela época os indícios eram alarmantes para o Lago do Paranã em função da eutrofização, que é o enriquecimento de nutrientes e a floração fitoplânctônica. Inclusive, uma das visitas que a gente fez, uma das coletas, eu vi uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes, um tanto quanto bizarro, era uma gelatina
na praia, assim, ao longo da lagoa, né, por causa da grande quantidade da biomassa dessas microalgas, né, dessas cianobactérias, né. A gente coletou essas amostras, demos uma olhada aqui, ninguém conseguiu entender direito qual era a espécie, levamos para o Museu Nacional, e a professora Vera Uzara, ela ficou assim, impressionada também, por causa da grande quantidade, porque fizemos registro fotográfico e tiramos algumas amostras, né. Então, aquele evento, ele foi um sintoma, né, de uma patologia aquática, no caso, do excesso de nutriente. Nutriente é uma coisa boa, né, mas lembra, toda vez que você exagera em alguma coisa, em vez de ter um benefício, ele vai trazer um prejuízo, né. É a relação do subsídio e estresse, né. Qual a quantidade ótima de nutriente, sobretudo nitrogênio e fósforo, para aumentar a produtividade no sistema aquático, sem causar os efeitos negativos, como florações massivas de microalgas e potencialmente produtoras de biotoxinas, né, que podem afetar até as pessoas que tiverem em recreação por contato primário ou que consumirem essa água, ou até o pescado, né. Então, assim, é bastante importante ter um programa continuado de monitoramento, sobretudo nessa região de Linhares, da Serra, por exemplo. Serra, a gente tem a Lagoa Jacuném, essa tem 2 metros de profundidade máxima, e Jacuném é conhecida como um teste positivo para cianotoxinas, de cianobactérias, né, porque está lá o ano todo, é um verde azulado da lagoa, bastante particular, né, devido a essa elevada concentração dessas microalgas. A gente está falando de milhões de células por mililitro, para você ter ideia da quantidade delas, né. Bom, para que nós possamos cumprir aí o nosso horário, nossa agenda para a nossa próxima banca, eu agradeço muito, não havendo mais perguntas aqui. Ah, desculpa, ainda tem uma rápida para ser feita, só um minutinho, ainda tem uns minutinhos. Boa tarde a todos e à banca, principalmente. Parabéns. Eu sou Isabela, da Coordenação de Estudos Territoriais do Instituto Jones, e eu parabenizo os pesquisadores e professores, mas nem é uma pergunta, é uma sugestão. Esses trabalhos são valiosos e têm que ser mais divulgados, porque eu nem sabia da existência de todos esses trabalhos no IFES de Piúma, inclusive já estive fazendo pesquisa na prefeitura, mas acho que não existe muito uma conexão, né, da parceria, universidade, enfim. Então, eu acho muito importante que seja mais divulgado. Inclusive, eu participo da Câmara Técnica de Turismo, Cultura, Educação e Cultura dessa tragédia de Mariana, né? E esses dados são muito importantes que fossem também divulgados para as comunidades. Talvez em outra Câmara Técnica esteja sendo, né? Não sei, porque tem uma outra Câmara Técnica de Economia e Inovação, mas é importante realmente que seja, porque tem uma atividade pesqueira grande nessa população impactada, né? E esses estudos são muito valiosos para toda a comunidade atingida também, né? Não sei se já está sendo feita essa divulgação lá com eles. Muito obrigada. Oi? Foi a sugestão da Isabela. Muito obrigada, Isabela, pela sugestão. Então, nós agradecemos a todos pela participação. Foi uma banca muito rica, com grandes contribuições. Ainda hoje, né, eu estava compartilhar com vocês uma rápida conversa que eu tive com nossos pesquisadores do Observatório de Desenvolvimento Capixaba, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Espírito Santo, e nós falamos, né, sobre as propostas para o desenvolvimento do litoral. Então, eu comecei a conversar com o professor Ednilson, e a gente estava falando o seguinte, como que na nossa mente, quando nós nos vemos o desenvolvimento do litoral ao longo do tempo, nós associamos a porto, a chegada, né, e a questão ambiental, as pesquisas, a diversidade, a riqueza que nós temos no litoral, elas são importantíssimas e precisamos, né, cada dia mais inserir, né, trazer de vez por todas, de uma vez por todas, essas questões para a estratégia de desenvolvimento. Até porque, quando nós pegamos o que é um litoral, o que é ensinado para as crianças, nessa semana, meu filho de 9 anos estava fazendo estudos sobre morar no litoral, o Brasil como litoral e como interior,
a definição de litoral. Está lá no livro de geografia de criança de 9 anos, escrito. É uma faixa de terra em que chega pessoas e mercadorias. Então, a definição de litoral é a chegada de pessoas ali naquele entorno e porto. Então, para a gente, o desenvolvimento já cresce com essa visão, pensando, vamos desenvolver o litoral a partir de uma estratégia de desenvolvimento portuário, sendo que quanto tempo nós demoramos para trazer para a estratégia de desenvolvimento do litoral as nossas florestas, as nossas lagoas, o nosso mar, né? Toda a riqueza ambiental que temos no litoral. Então, acho que esse é um momento muito oportuno, né? Acho que esse debate ele não pode parar, Latussa, vira um grupo de trabalho mesmo, para que essas propostas de Marcelo, Alejandro, Gilberto, possam cada dia mais estarem sendo divulgadas, Isabela, e inseridas nas políticas dos gestores públicos. Muito obrigada a todos e boa tarde.